Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 24 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês um vídeo específico sobre a vacinação no Brasil em comparação com o mundo também. Então, para começar, eu queria trazer esse gráfico aqui, que é a evolução da vacinação no Brasil até ontem, dia 23 de julho, e queria observar que a gente começou a ganhar um pequeno momento aqui na segunda dose, nas pessoas que estão completando a vacinação, mas continuamos com uma baixíssima porcentagem de pessoas com a vacinação completa. A gente está atrasado nessa diferença aqui de mais de 60 milhões que ainda não tomaram a segunda dose da vacina, que tomaram a primeira, mas não tomaram a segunda. Mas enfim, o que eu queria trazer, se vocês observarem bem, esse número aqui está faltando. Essa semana a gente chegou num marco muito legal, que é de 10 milhões de doses aplicadas nos últimos 7 dias. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu bater essa que é a nossa segunda meta. Lembrando, a primeira meta que a gente tinha de vacinação eram 7 milhões de doses por semana. A segunda, 10 milhões de doses por semana, e a terceira vai ser, e se tudo der certo a gente vai conseguir chegar lá, 15 milhões de doses por semana. A gente tem um sistema de saúde super capacitado para chegar nessa ordem de grandeza de 15 milhões de pessoas vacinadas por semana. Essa semana a gente chegou a 10, agora vamos ver se a gente consegue manter, porque a gente chegou a 10 milhões e bem pouquinho a mais, 252 mil, mas só que quero ver se a gente consegue fazer que nem aqui quando a gente chegou a 7, que a gente ficou sempre acima de 8. Agora, será que a gente consegue manter esse 10 milhões nas próximas semanas? Tomara que sim, e tomara que principalmente em agosto a gente consiga manter essa vacinação lá em cima. Mas enfim, a gente tem doses, está chegando doses no Brasil para isso. Só para observar aqui, a gente já tem 164 milhões de doses da vacina que vieram para o Brasil e a gente aplicou 131 milhões. Então a gente tem aqui 32 milhões de doses, entre aspas, estocadas. 32 milhões de doses que ainda não foram utilizadas. A gente então pode manter a vacinação por 3 semanas no patamar de 10 milhões de doses por semana, porque tem vacina para isso. E parece seguro dizer que não vai chegar a menos do que 5 milhões de doses nas próximas semanas. Ao contrário, a tendência é aumentar. Então aqui fica a minha sugestão de usar essas doses. Vamos lá, vamos completar o esquema vacinal das pessoas da dose 2, vamos iniciar mais grupos vacinais, vamos vacinar todo mundo que a gente puder. A gente está num momento crítico da pandemia, depois eu vou fazer um vídeo sobre os dados da pandemia no Brasil, e a gente tem que vacinar, tem que fazer esses números caírem. E essa semana a gente também recebeu, próximo de 10 milhões de doses, recebeu 9 milhões 767 mil doses aqui no Brasil das 3 vacinas. A gente não recebeu nenhuma dose nova da Janssen. Faz umas 2, 3 semanas que a gente não recebe mais Janssen. Mas as 3 outras, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, a gente tem recebido com frequência. Então, pessoal, mas enfim, aqui a gente tem a nossa pizza, o nosso gráfico tipo pizza, mostrando que embora a gente esteja acelerando, a gente ainda tem mais da metade da população brasileira sem nenhuma dose no braço. Só 46% da população já tomou alguma dose da vacina, e esse valor aqui, ele é triste. 17,6% só, que é o pessoal que tomou a segunda dose de uma vacina de 2 doses ou a vacina da Janssen, completaram o seu esquema vacinal. Então a gente ainda está muito atrasado na vacinação. Está aumentando a velocidade, mas ainda está atrasado. Se a gente pegar aqui e olhar só para a população adulta, a gente vê que está realmente ainda atrasado, porque a gente tá aqui com 60% dos adultos vacinados, então 40% ainda não tomou nenhuma dose, e a vacinação completa não é muito mais do que a vacinação da população total, É 22,7% apenas das pessoas já completaram, adultas,
já completaram a sua vacinação. Então, infelizmente, a gente tem que melhorar muito ainda, principalmente aqui na vacinação completa. A gente tem que ter essas campanhas para as pessoas voltarem para tomar a segunda dose. Uma dose só não é suficiente. Então, será que a gente consegue bater uma meta aqui de vacinar toda a população adulta até o final de setembro? Por enquanto ainda não está lá. A gente poderia chegar no dia 20 de setembro, né, que é o feriado aqui do Rio Grande do Sul, dia da Revolução Farroupilha. Então a gente chegaria no dia 20 de setembro com 150 milhões de pessoas vacinadas com uma dose, se a gente mantiver a média atual. E a gente chegaria nesse número de 164 milhões de vacinados no iniciozinho de outubro, dia 5 de outubro. Eu acho que a gente consegue vacinar pelo menos disponibilizar as doses para toda a população adulta do Brasil aqui no final de setembro. Tomara que a gente consiga esse feito, né? Mas enfim, gente, como é que está o Brasil em comparação com o resto do mundo? Então a gente pode ver aqui esse painel inteiro, né, da vacinação no mundo, com diversos países e como é que está a vacinação lá comparativamente ao tamanho da sua população. A gente vê aqui, ó, Emirados Árabes Unidos, o país que por enquanto está na frente, já vacinou mais de 70% da sua população, né? Chegou a 77,6% da sua população já vacinada com pelo menos uma dose. Depois, Uruguai, segundo país do mundo que mais vacinou, legal. Uruguai aqui, nosso vizinho. Chile também está super adiantado na vacinação. Canadá, aí o que eu quero observar do Canadá? O Canadá é um dos países que mais avançou a vacinação, mas a gente vê que começou a perder fôlego. Observa bem como essa curva do Canadá começa super inclinada, mas começa a diminuir o fôlego da vacinação. Começou já a exaurir as pessoas não estão mais querendo se vacinar, tá difícil de encontrar novas pessoas para se vacinarem. A gente chegou aqui a um pouquinho acima de 70% e não está passando disso, infelizmente, porque o ideal é vacinar quanto mais, melhor. Depois a gente vem aqui, Reino Unido também começou esse efeito de não estar mais conseguindo vacinar. Olha só como a curva já começa a ficar mais horizontal. Depois vem Israel. E Israel é um país que a gente viu que chegou com uma resistência muito antecipada. Nos 60%, Israel já viu uma diminuição, uma desaceleração muito forte. Depois conseguiu chegar aqui nos 65%, quanto é que está Israel aqui? 66%, e parece que não está querendo subir muito disso. Duvido que Israel chegue a 70% de pessoas vacinadas, embora eles tenham essa capacidade vacinal. Aí vem outros países, né? Itália, Alemanha, França e os Estados Unidos, que também começa a haver uma resistência. Eles continuam subindo. Não está assim quase horizontal, como o caso de Israel, até como o caso do Canadá, que está um pouco mais horizontal do que os Estados Unidos, mas eles estão subindo menos. Os Estados Unidos está com esse problema aí de ter resistência à vacinação, por causa de diversas fake news, por causa dessa questão que as pessoas às vezes não acreditam na pandemia, infelizmente, em pleno século XXI, as fake news ainda estão muito disseminadas. Daí vem outros países, a Argentina, que deu uma acelerada boa agora em junho e julho, Polônia, que incrível que pareça, está mais vacinada que o Brasil, mas já começou muito cedo essa tendência de desaceleração, deve estar com uma resistência bem forte lá para pessoas se vacinarem. E aí vem o nosso país, o nosso amado Brasil, que está acelerando. A gente vê aqui que ele está acelerando, está começando a tentar chegar nos 50% da população vacinada. Mas esse gráfico ali ele não é tão bom para a gente visualizar projeções, então eu peguei aqui e eu comecei a observar como é que está o Brasil em comparação com esses outros países, esses países que mais vacinaram, e os Estados Unidos, porque vamos ver, a gente adora se comparar com os Estados Unidos para tudo, né? Então, vamos lá. Então a gente pode dar uma olhada como é que está a vacinação nesses países. Primeiro, esse pontinho aqui é como a gente está na vacinação hoje. Então, Emirados Árabes Unidos, quase chegando a 80%, tá disparado o país que mais vacinou até agora. Daí, que eu já disse, Uruguai, Chile, Canadá, meio embolado aqui na faixa dos 70%. Aí um pouquinho abaixo, Reino Unido e Israel. Depois, bem mais abaixo os Estados Unidos e bem mais abaixo ainda o Brasil, querendo chegar nos 50%. Então, aqui a gente tem a situação atual.
Mas junto com essa situação atual, a gente tem uma tendência prévia do mês de julho. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero olhar para essa tendência que a gente teve no mês de julho, e a tendência é que pelo menos por um curto período a gente mantenha essa tendência ou até acelere um pouquinho, de todos os países, para a gente fazer uma extrapolação e ver como é que a situação andaria se a gente mantivesse a tendência de julho para todo sempre, se a gente sempre conseguisse vacinar a mesma quantidade de pessoas que nem a gente está vacinando hoje. Então, primeiro, o Brasil chegaria nessa reta que é 100% da população vacinada, com pelo menos uma dose, né, ou seja, dose 1 mais dose única, a gente mantendo a média atual, a gente chegaria em 100% aqui no dia 13 de novembro de 2021. É óbvio, pessoal, que isso é absolutamente irrealista, porque nenhum país do mundo vai conseguir chegar no 100% vacinando linearmente. Sempre vai ter uma resistência, sempre vão ter pessoas que não vão querer se vacinar. E, infelizmente, eu até duvido que qualquer país do mundo consiga vacinar 100% dessa população. Uma meta um pouco mais realista seria conseguir vacinar 90% da população. Será que a gente consegue no Brasil que 9 em cada 10 brasileiros queiram tomar a vacina? Se a gente conseguir essa vontade da população, essa aceitação da campanha de vacinação, da importância da campanha de vacinação, a gente chegaria em 90% da população vacinada, que daria um pouco mais do que 180, 190 milhões de brasileiros, aqui no dia 24 de outubro de 2021, sendo otimista. Eu tô com uma expectativa, infelizmente, que a gente tenha mais ou menos o mesmo efeito daqueles outros países, que comece a desacelerar quando a gente chegar aqui nos 65, 70%. Essa é a minha expectativa. Quando chegar aqui vai começar, infelizmente, a desacelerar. As pessoas vão parar de procurar a vacinação e talvez a gente não consiga chegar em 90% da população vacinada. Mas se a gente chegasse a 80% da população vacinada, eu já ia estar razoavelmente satisfeito, pessoal. E se passar disso, chegar a 90%, meu Deus, aí sim seria uma grande vitória da ciência, né, da vacinação, contra as trevas, contra as fake news. Mas enfim, gente, aqui é a tendência do Brasil, e a gente pode comparar a tendência do Brasil com a tendência desses outros países, que agora em julho, que nem a gente já viu, vários deles começaram a desacelerar, principalmente aqui, Estados Unidos, Israel estão bem desacelerados. Então, o que acontece se todas essas tendências que a gente viu em julho se mantiverem a longo prazo? Primeiro, nos comparando com os Estados Unidos, a gente vê que os Estados Unidos estão com um crescimento muito mais lento do que o Brasil. Então o Brasil consegue passar os Estados Unidos num prazo ainda realista, daqui a 28 dias. Se o Brasil mantiver a sua vacinação na média que está mantendo, se os Estados Unidos não acelerasse, mantiver essa vacinação na média que está mantendo, a gente ultrapassa os Estados Unidos daqui a um mês, daqui a 28 dias, no dia 21 de agosto, quando ambos os países chegam a 59% da população vacinada. Chegam não, né? Chegariam. Então, os Estados Unidos, gente, eu acho bem provável que a gente, num futuro próximo, daqui a um mês mesmo, a gente passe eles na vacinação da dose 1. E isso é muito importante a gente dizer que eu estou falando só de dose 1 e de dose única. Eu, no fim do vídeo, vou analisar a dose 2, e a situação da dose 2 é preocupante. Mas vamos lá, vamos falar primeiro boas notícias, né? Agora, que mais? Israel também está com um avanço lento, mais ou menos no mesmo ritmo dos Estados Unidos, e a gente passaria Israel não daqui a um mês, mas daqui a 2 meses. Lá pelo dia 14 de setembro, a gente conseguiria chegar a 70, alguma coisinha por cento, e Israel também vai chegar a 70, alguma coisinha por cento nessa data. Talvez Israel até diminua mais a vacinação e a gente consiga ultrapassar Israel um pouco antes, mas pelo menos a gente vai ter que chegar no nível deles atual, que eu falei, ele era 67%, né? Então eu imagino que nos próximos 2 meses o Brasil tenha a chance, tenha condições reais de passar tanto os Estados Unidos quanto
Israel na vacinação. Por quê? Por que a gente tem essa capacidade, pessoal? Porque a gente tem um sistema de saúde super capilarizado, a gente tem um sistema de saúde que consegue chegar nos bairros das cidades e a gente tem capacidade de vacinação. O que está faltando agora? Doses. Está faltando doses de vacina. E por que é agora em agosto que essas doses vão começar a chegar com maior frequência? Porque esses países que deram aquele impulso inicial muito forte na vacinação não estão mais recebendo doses, não tem mais por que enviar tantas doses para os Estados Unidos, para Israel, se esses países já estão com uma resistência muito forte à vacinação, se eles não estão mais conseguindo vacinar novas pessoas. Então eles não têm mais tanta necessidade e os laboratórios agora estão conseguindo vender e entregar para outros países, por exemplo, o Brasil, a Argentina, que a gente viu que está muito avançada, Uruguai, Chile, aqui América do Sul. E em breve vai estar com os mesmos padrões de vacinação do que a Europa, que está mais adiantada, do que os Estados Unidos, e talvez a gente até consiga passar. Porque, historicamente, a nossa cobertura vacinal do Brasil é sempre maior do que a desses outros países. Hoje a gente só não está com uma cobertura vacinal de Covid-19 maior já porque faltaram doses. Lá no início, observa, pessoal, vamos lá, a gente já está em julho, já passaram aí 8 meses que existe vacinação no mundo, que as vacinas já estavam sendo aplicadas em larga escala, desde dezembro do ano passado já tinha, aqui demorou um mês a mais para começar e começou muito lentamente, faltou um pouquinho de logística, né? Faltou um pouquinho de conversa com essas empresas para que chegassem mais doses. A adesão é apostar em vários cavalos aí para que algum deles chegue no final. E faltou um pouco disso para a gente conseguir chegar mais rápido logo de início e ser um dos países que mais vacinam no mundo. Eu tenho a impressão que no futuro, que a longo prazo, a gente vai passar quase todos os países e nós vamos nos tornar um dos países que mais vacinou contra a Covid-19. Mas a gente tem que melhorar. Bem, enfim, desviei um pouquinho, vamos voltar. Então a gente pode passar sim Israel, vai passar os Estados Unidos com certeza em breve, e os outros países agora que eu queria dar uma analisada. Reino Unido, também pode ser que a gente consiga ultrapassar o Reino Unido. Eu acho já um pouco mais difícil porque já chegou aqui na zona acima de 70%, onde é de se esperar uma redução, uma desaceleração no ritmo da vacinação no Brasil. Que mais? Canadá. O Canadá também está melhor do que o Reino Unido, está com uma mesma velocidade de avanço do que o Reino Unido, e a gente já teria que chegar neles lá muito próximo de 80%. Então não sei se a gente vai conseguir. Acho que é possível. Acho que a gente consegue até passar o Canadá, talvez não nessa época, talvez um pouquinho depois. Mas aqui a gente começa nos grandes vencedores dessa corrida, que é o Chile. Não tem como passar o Chile está vacinando, já vacinou mais do que 70%, então eles já estão com uma boa vantagem sobre a gente, mas continuam com uma velocidade muito boa, então a gente conseguiria passar o Chile só acima de 95%, então não é realista pensar que a gente vai conseguir ultrapassar o Chile em algum momento. Depois, Uruguai e Emirados Árabes Unidos, né? Também a gente não consegue passar eles, nem se a gente mantiver a velocidade, porque eles estão com uma velocidade muito boa ainda de novas pessoas vacinadas. Eles não chegaram em nenhuma resistência ainda da população. Então eles conseguiriam chegar em 100% antes que o Brasil chegue a 100%, daí a gente não vai conseguir passar. É claro, não é de se esperar que nenhum desses países chegue a 100%. Talvez, né? Vamos ver. Será que os Emirados Árabes Unidos conseguem chegar a 100%? Eu não conheço a realidade deles, né? Talvez consiga. Mas enfim, resumindo, esses dois países, Estados Unidos e Israel, eu acho que a gente consegue ultrapassar nos próximos 2-3 meses no máximo. Aqui, Reino Unido e Canadá, talvez a gente consiga ultrapassar eles a longo prazo. E esses outros 3 países provavelmente não, né? Emirados Árabes, Uruguai e Chile provavelmente vão ser os países que vão chegar mais longe, mais rápido na vacinação mundial. Isso em relação à dose 1. Agora, pessoal, a gente pode fazer uma análise parecida em relação à dose 2, e aí a gente vai ver é mais um 7-1 que a gente está tomando aqui, gente.
Só para começar hoje, olha onde a gente está, olha a diferença que a gente está do segundo colocado. Os Estados Unidos está chegando perto de 50%, o Brasil está chegando médio de 20%. Se a gente comparar aqui com Uruguai, Israel e Chile, eles têm 3, 4 vezes mais pessoas completamente vacinadas do que o Brasil. E os Emirados Árabes Unidos é ainda mais brutal a diferença, né? Eles já estão chegando a 70%, a gente está chegando a 20%, patinando para chegar a 20%. Então se a gente mantiver a tendência do Brasil, olha como a gente está lento. Aqui no dia 6 de novembro de 2021, a gente chegaria a 38% de pessoas imunizadas se a gente mantiver a velocidade de julho, que já é mais acelerada do que a velocidade que a gente estava antes. A gente não chega nos Estados Unidos nem se os Estados Unidos pararem de vacinar hoje. Então a nossa segunda dose, gente, ela tem que acelerar, tem que acelerar, tem que acelerar. Não pode continuar no ritmo atual. Vai ser um desastre se continuar no ritmo atual a nossa segunda dose. O que me parece, gente, é que é aquele truco político que as pessoas estão jogando, que os governadores estão jogando, os prefeitos. Vou vacinar todo mundo até tal data, mas só que só coloca a meta sobre a dose 1. E aí não tem a campanha de conscientização necessária para fechar a dose 2. Tinha que estar tendo campanhas, tinha que estar tendo esse jogo de truco com dose 2. Vou vacinar completamente a minha população antes do dia 1º de dezembro. É uma meta que dá para alcançar. Mas tem que querer, tem que falar, tem que competir também sobre a dose 2 para a gente acelerar. Competição às vezes dá uma acelerada, né? Competição é saudável para a gente se esforçar mais, e a competição aqui no Brasil só está sendo sobre dose 1. Vou vacinar com pelo menos uma dose em tal data. E a dose 2, se quiser voltar, volta. E aí está um grande problema do Brasil. Olha de novo esses gráficos aqui. Se a gente pegar todos os países e pegar a média que eles estão observando, a gente vê como a gente está longe desses outros países e como vai ser impossível, se a gente mantiver essa velocidade de avanço, chegar nesses outros países. Mas é engraçado ver o Canadá. O Canadá está voando aqui em dose 2. O Canadá começou uma resistência em dose 1, mas agora em julho eles aumentaram muito a dose 2. E tá uma situação engraçada, que se a gente colocar o Canadá contra o Canadá, dose 1 versus dose 2, o Canadá passaria a si mesmo daqui a 20 dias. Então eu espero que essa velocidade aqui do Canadá na dose 2 não se cumpra, pessoal, porque é impossível vacinar mais pessoas com 2 doses do que com uma dose. Eu tô me rindo aqui porque é isso. Mas enfim, esse final aqui era mais uma anedota, né? Porque é claro que não é de se esperar que nenhum desses países continue num ritmo constante de vacinação a longo prazo. Mas é só para a gente ter uma noção de como é que a gente está em comparação com esses outros países, tá, pessoal? Que nem eu já disse, dá para melhorar muito, principalmente em relação na dose 2. Bem, pessoal, então por hoje era mais ou menos isso. Daqui a pouco vocês podem olhar o vídeo do Brasil, com os dados da Covid-19 no Brasil também, para ver como é que tá a situação. E qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.